Então, tudo começou há muito tempo atrás. Posso dizer uns 4 anos atrás. Eu era bem ativo em atividade física, futebol, gostava de jogar bastante. Só que, assim, eu era novo, não alongava muito bem. Corria muito sem alongar, exigia muito do músculo, principalmente dos pés. Eu fazia, principalmente no futebol de salão, tem que fazer mudanças de direção muito rápidas. Isso exigia demais do meu pé. E eu lembro como se fosse ontem como começou a se agravar a minha situação. Tanto da fascite plantar e quanto do esporão. Para quem não sabe, o esporão calcâneo normalmente não é regra, mas no meu caso aconteceu isso. Normalmente o esporão ele vem de uma piora da fascite plantar. Então eu nem sempre tive o esporão e a minha fascite plantar ela piorou e assim eu tive o esporão. Mas tem pessoas que o meu médico já me falou também que tem o esporão e não tem dor, pessoas que não tem o esporão e tem dor no pé, dor no calcanhar, né? Isso se dá porque nem sempre que o esporão tá no pé ou nem sempre que o esporão existe, né, não tem inflamação. E a dor ela se dá pela inflamação que tem no esporão, né? Chama de esporão. Então é por isso que tem pessoas que às vezes o esporão, você vê lá no raio-x, mas ela não tem dor. E algumas pessoas que têm dor e você vê no raio-x que ela não tem esporão, se dá por conta de alguma inflamação que deve estar ali na área dela, mas que não foi o meu caso. Como eu disse, eu jogava muito, exigia bastante, e eu começava a sentir umas dores assim, como se fossem uns choquinhos de leve, sabe? Sabe a sola do pé? Quando eu dava esse passe assim, eu sentia uma agulhada, sabe? Isso foi bem aos poucos. E eu me lembro de um dia que eu estava jogando lá na quadra e eu pisei errado. De alguma maneira eu pisei com muita força o calcanhar no chão e eu senti uma dor muito forte mesmo. Eu parei assim, sentei, pressionei, né? Saí mancando da quadra naquele dia. Se eu não me engano, no dia seguinte eu ainda fui jogar bola e pisei errado exatamente da mesma forma, mas eu não parei. E eu não sei o que aconteceu, eu pisei também no outro pé exatamente dessa mesma forma. Eu não sei, foi um impacto muito grande no calcanhar. Eu me lembro muito bem disso. E nesse impacto muito grande, depois disso meu pé ele nunca mais foi assim 100%, sabe? É como se eu sentisse que quando eu usava aquelas botas de trabalho, acaba sentindo, coisa que antes não. Eu usava aquelas botas de trabalho, minha carga horária era de normalmente 8 a 9 horas por dia, eu usava. Lógico, você sente ali um desgaste, né? Você sente cansado, mas não comparado a isso. Eu sentia que estava ficando cada vez mais desgastado. E isso a gente está falando de 4 anos atrás, né? Então as coisas vêm assim gradativamente. Então hoje eu vejo que a minha recuperação ela nada mais é do que uma consequência de microfatores de que eu fiz no passado que não foram bons e agora eu tô tendo que reconstruir, entendeu? Querendo ou não, uma bolinha de neve virou uma grande bola de neve e tá trazendo a consequência aí. Então prestem bastante atenção quando o corpo alerta esse tipo de coisa para vocês. É claro, é importante. Eu fui imaturo no começo de não dar tanta atenção e continuar, né? Mas como é que eu ia saber? E às vezes como é que a gente vai saber? Às vezes a gente sente uma dorzinha aqui e fala, ah, não é nada. Mas às vezes pode ser. Bom, depois dessas pisadas aí, eu ainda fui num show. E nesse show, era como se fosse aqueles festivais onde você fica de pé e você vê os shows. E uma muvuca, pessoal andando pra lá, pessoal andando pra cá. E você tem que ficar de pé. E anda pra comer, e anda pra beber. Não tem lugar pra sentar. Sinceramente não tem. Ali não foi feito pra você sentar. E eu não usava calçados de qualidade. Isso é uma coisa que piorou drasticamente o meu pé. Além de não usar calçados de qualidade, ficar muito tempo de pé, ficar caminhando. Eu já tinha tido aquelas lesões no futebol de pisada. Então esse show assim, eu cravo com certeza que ele foi o divisor de águas de eu falar, pô, acorda, eu preciso fazer alguma coisa, entendeu? Porque depois desse show, no show assim já dava pra sentir que deu alguma coisa errada. Eu sabia que eu precisava sentar, mas não tinha espaço ali pra sentar, pra vocês terem noção, nesse show. Eu tive que ficar de pé, não curti nada o show foi horrível, uma experiência muito ruim que eu passei lá. E tava pior que carnaval, cara, tipo, não tinha espaço pra você sentar. Mas você vai sentar onde? No chão, não tinha nem espaço pra sentar no chão, você não tá entendendo. Se eu sentasse no chão, provavelmente alguém ia sentar na minha cara, ou eu ia cair, ia jogar bebida na minha cara ali, não dava. Tava assim, incondicional, foi o pior show que eu fui na minha vida. Espero que não seja o último, mas assim, eu levei um traumazinho de show, não quero ir tão cedo ainda não. Pelo menos me recuperar primeiro antes. Foi bem difícil. Depois desse show, eu comecei a marcar fisioterapia
O médico ele me recomendou fisioterapia, foi aí que eu descobri que eu tinha fascite plantar, comecei a procurar porque ainda eu não procurei logo de cara, porque eu sentia essas dores. Logo quando manhã eu acordava com uma dor muito forte quando eu punha o pé no chão. Assim que eu acordava, né? Punha o pé no chão, nossa, dava aquela dor e eu achava estranho. Só que conforme o dia ia passando, ia ficando normal. E aí eu fui deixando, até que foi se agravando cada vez mais. A dor aumentava quando eu acordava. Quando eu pisava, aumentava. E conforme o dia ia passando, não passava tanto assim a dor. E conforme o dia ia passando, eu sentia umas agulhadas na sola do pé. Agulhada, agulhada. Cada passo como se fosse uma faca perfurando, assim. Falei, não, cara, tem que procurar alguma coisa. Aí procurei e foi aí que eu descobri que eu tinha fascite plantar. Fiz fisioterapia, fiz 10 sessões, ajudou muito. Continuei fazendo também alguns exercícios em casa, gelo. Depois eu vou fazer um vídeo legal explicando o que eu estou fazendo agora para tratar. Esse vídeo é mais para explicar as causas, né, e tudo que eu passei, contando aqui a história para vocês. Depois dessas 10 sessões de fisioterapia, eu ainda fiz mais 10 sessões de fisioterapia, ou seja, no total foram 20. E assim, eu saí de zerado de lá, não tinha mais fascite plantar. Mas o que acontece? Eu voltei às atividades normais que eu estava fazendo antes. E foi a pior cagada que eu fiz. Você não deve fazer isso caso você tenha fascite plantar. Continua fazendo exercício regularmente, mesmo que na sua casa. E outra, vai voltando com calma às atividades normal. Porque não foi o meu caso. Eu voltei com tudo, eu voltei com futebol, eu voltei com corrida, eu voltei com musculação. Tava vida normal. E lógico, ficou normal assim o meu pé por uns 3 meses, digamos assim. Sempre que eu senti uma dorzinha, porque eu sentia algumas dorzinhas ainda, eu fazia uma movimentação ali, um alongamento, uma musculação no dia mesmo e passava. E não fazia mais. Não fazia mais compressa de gelo, não fazia mais nada. E aí depois de um tempo veio uma piora diferente, esquisita. Tanto é que ela veio assim da minha cirurgia, depois da minha cirurgia de hérnia, eu comecei a perceber ela um pouco mais perceptível assim. E aí veio o esporão calcâneo. Assim que veio o esporão calcâneo, que foi há mais ou menos cerca de 6 meses atrás eu descobri, eu já usava tênis de boa qualidade, né? Comprei um tênis top, e só uso esse tênis agora. Inclusive foi um pouco difícil de convencer o meu chefe a eu conseguir trabalhar com esse tênis, porque é coisa de saúde, sabe? Eu não conseguia mais usar aquela bota. Bota no trabalho, esquece. Tive que trabalhar com um tênis mesmo, por mais que não pudesse, coloquei minha saúde em primeiro lugar. Fiz mais fisioterapia, ele me passou mais 10 sessões de fisioterapia, só que agora com exercícios diferentes. Mas dessa vez eu fiz diferente. E pretendo fazer um vídeo dos movimentos que eu faço, os exercícios, alongamentos e tentar passar o mais completo possível e as melhores dicas para quem tem fascite e esporão calcâneo. Se caso você tenha ou algum amigo, vai ajudar bastante, porque eu sei que essa dor é muito incômoda. E já adianto que o esporão em si, que cria, né, que é um cálcio, por isso que ele chama calcânio, ele não sai, é impossível. A única coisa que vai melhorar é a dor, é a inflamação que ela vai poder sumir. Mas aquilo do raio-x, ela nunca mais vai sair. Mas não é um problema tão grande assim. A gente quer tratar a dor. Você vai poder voltar à sua vida normalmente depois. Só que, claro, com alguns exercícios regularmente, entendeu? E eu já melhorei bastante. Vou fazer agora mais 10 sessões, totalizando 20 sessões. Já fiz 10. E tô fazendo exercícios em casa, compressa de gelo. Vou fazer uma compressa agora. Inclusive o balde daqui tá melhorando demais. Aí... é isso aí, vou passar, essa foi minha experiência, eu vou fazer um videozinho contando o que eu faço pra melhorar. E não desista não, rapaziada, tem cura, tem que ter esperança, vai dar certo. E é isso aí.